Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Russo e eu estou aqui para falar com você, compartilhar aqui uma mensagem que Deus falou comigo, né, através da Bíblia e através dos treinamentos que eu estou fazendo também com o pastor Marquinhos Maciel, com o Thiago Brunet. Então eu tenho que compartilhar com vocês porque o meu propósito é esse, é passar pela vida das pessoas e torná-las melhor de alguma forma. Então você que, que se propôs a fazer parte do grupo do WhatsApp, eu quero te agradecer pela confiança e dizer que nós vamos crescer juntos, tá? E hoje a gente vai iniciar falando sobre medo. É a primeira coisa que eu decidi falar, porque é uma coisa que a gente tem que estar resolvido, porque o medo paralisa a vida das pessoas. E eu quero que você anote isso que eu vou falar agora, que nosso futuro é definido pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que damos. Então, até quando você vai dar desculpa que não pode fazer alguma coisa que você tem medo, porque você tem medo, né? Tem muitas pessoas que deixam de estar vivendo o propósito, que deixam de aproveitar coisas grandes que Deus tem para fazer na vida delas por conta do medo. O medo tem paralisado muitas pessoas, né? Se você não vencer seus medos, você não vai viver o seu propósito. E o que eu tenho para falar aqui, para iniciar, dar continuidade aqui nesse assunto sobre o medo, nós vamos identificar, nós vamos ver uma metodologia para que nós possamos superar esse medo, tá? O medo que você tem. Primeiro agora a gente vai ver sobre as 3 bases de origem do medo. O medo ele pode ter 3 origens, né? Segundo o Thiago Brunet, que ele ensina. Primeiro, origem espiritual. O que é esse medo de origem espiritual? É aquele medo que está ligado a alguma coisa que você fez de errado contra alguém, alguma coisa que você, né, errou, pecou, deixou de pedir perdão, não liberou perdão, e aquilo tem gerado um sentimento muito ruim em você. Às vezes você pode ter medo até de cruzar com essa pessoa, tem pavor de encontrar determinada pessoa. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de homens que tiveram esse tipo de medo, né, de origem espiritual, e também aquele medo, né, que pode você estar sendo alvo de uma investida do inimigo, né, uma coisa assim sobrenatural mesmo, uma coisa espiritual realmente, né, porque tem pessoas que se aproximam tanto, né, de situações ligadas ao ocultismo, a várias coisas que são longe de Deus, da palavra de Deus, que acabam, né, chegando próximos demais dessas forças negativas e assim essas forças começam a exercer influência sobre a vida das pessoas, né? Medo emocional. Qual é o outro tipo de medo? É o medo emocional, é aquele medo que é irracional. É o medo que ele é iniciado por uma coisa assim, sem lógica, sem sentido, né? Ele vira pânico, a pessoa se desliga da realidade, né? Por exemplo, medo de barata, medo de cobra, medo de sei lá, formiga, aranha, né? As pessoas tem pessoas que têm fobias, né, de andar de elevador, andar de avião, né? Tem pessoas que perdem negócios, fechar negócios porque tem medo de andar de avião, né? Isso é um trauma. Isso é um trauma que pode ter origem em alguma área da infância, algum momento da infância que a pessoa foi submetida a um medo extremo, ou alguma palavra dita, né, por algum familiar com influência sobre a vida dessa criança e gerou uma crença limitante, um trauma. E o terceiro tipo é o medo comum, né, que é aquele medo que é o normal, que você sente quando chega na beira de um precipício, quando você vai trocar uma lâmpada, trocar um fusível, um disjuntor na caixa de distribuição da sua casa, você tem que desligar a chave geral. Então é aquele medo comum, né, que todo mundo tem, mas que não é para impedir ninguém de fazer nada, tá? Então a gente vai identificar agora esse medo que você está sentindo, que você tem no seu coração, para a gente poder dar continuidade, né? Porque você não muda o que você não identifica. É por isso que é principal agora você identificar esse medo. Você vai fazer uma sondagem e vai, né, saber o que você tem medo, o que você tem medo, o que você se sente paralisado, o que te impede de ir para frente, né? É um medo de barata? É um medo de falar em público? É um medo de fracassar? É um medo de liderar? É um medo de
de ser líder, de ser vaiado, é um medo de não ser aceito, é um medo de ficar sozinho, né? É um medo de pedir perdão. Qual é o seu medo? Né? Você vai identificar qual é o seu medo agora. E agora a gente vai ver, porque depois de identificar, porque identificando é o primeiro passo, você já começa lutando contra esse medo, você já começa a se levantar contra esse medo para anular ele da sua vida. Né? E o segundo passo agora é orar a Deus. E eu vou te falar, eu não tenho como te dar um outro passo porque eu não conheço, eu conheço esse. Por quê? Porque eu leio a Bíblia, eu tenho intimidade para dizer o que eu conheço. Eu não posso te dar uma outra receita. Se você não acredita, aí eu não posso fazer nada. Mas eu vou te falar que Deus pode curar seus medos. Se você não acredita e se você quiser fazer, né, um experimento a partir de hoje, você pode tentar, né? Então você vai orar pedindo que Deus venha te fortalecer contra esses seus medos, tá? Como que a gente faz isso? Você tem que ter fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. Então você tem que ter certeza. A partir do momento que você acreditar em Deus, acreditar que Ele vai vir em seu socorro, a fé vai fortalecer o seu coração. E como é que a fé se desenvolve na nossa vida? Como é que a gente pode aumentar a nossa fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais aumenta a sua fé. E eu vou te falar, Deus é o maior interessado que você vença seus medos. Porque Ele não criou nenhum de nós para sermos medrosos, tá? Ele nos criou para sermos vitoriosos e corajosos. A palavra diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo, né? Então, exemplos aqui que você vai declarar para a sua vida, né, que está na palavra de Deus. Salmos 34:4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 55:22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Salmos 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em todos os trechos, né, que a gente leu aqui, a gente vê o mesmo padrão. O medo chega, a pessoa tem fé em Deus, ela crê, clama, Deus ouve, né, e vem ajudar. A fé anula o medo. A fé anula o medo. A fé é o oposto do medo. Se você está com medo, eu vou te falar, você não tem fé suficiente para superar esse medo. A fé anula o medo. E o terceiro passo, primeiro, identificar. Segundo, orar. Terceiro passo é compartilhar, né? Compartilhe seus medos com alguém que tem autoridade sobre você, tá? Tem que ser uma pessoa, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa preocupada em te ajudar, uma pessoa que tenha interesse, e não vai ficar com gracinha com você, não vai ficar tirando onda da sua cara, né? Existem medos complexos que só podem ser resolvidos com um psicólogo, com um terapeuta. Se você puder fazer isso, faça, tá? E se você também não tiver ninguém para compartilhar e se sentir confortável, compartilhe comigo, que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Eu vou te falar por último agora que existem medos reais e medos irreais, né? Tiago Brunet fala que 84% dos nossos medos nunca vão se tornar realidade. Então tem gente que está sendo paralisada aí por 16% que ainda pode se tornar realidade. Esse 16% de medo está bloqueando a vida de muita gente, né? Então, a nossa atividade que você vai fazer é essa. Você vai identificar o tipo de medo que você vai escrever no papel, o tipo de medo, quando esse medo entrou na sua vida, né? E a categoria desse medo, tá? Se é de origem espiritual, se é de origem emocional ou se é um medo normal. E depois a gente vai tentar colocar em ordem de prioridade, pelo menos 3, para a gente, durante essa semana, combatermos cada um deles, tá? Se você quiser compartilhar comigo, venha, compartilhe. Vamos mantendo contato essa semana. Na outra quinta, nós vamos falar sobre outro assunto, tá? Que o principal objetivo desse nosso bate-papo aqui é te preparar, fazer a limpeza do terreno para que a gente possa daí então construir, né,
a nossa vida, construir uma nova forma de caminhar, alicerçado aí nos valores, nos princípios da palavra de Deus e nas técnicas de coaching, de mentoria, né, que eu estou tendo com o Thiago Brunet, com o pastor Marquinhos Maciel. E eu quero te pedir para você me seguir no Instagram, Felipe Russo AC, também segue o Thiago Brunet e o pastor Marquinhos Maciel, PR Marquinhos Maciel. Então segue lá e nós vamos conversando durante a semana. Se você quiser falar comigo no privado, pode falar. Eu quero te agradecer a confiança, tá? Vai dar tudo certo. Tenha fé. A fé anula o medo.